Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço aos internautas. Agradecer a vocês de forma encarecida pela grande audiência que vocês estão dando, a grande contribuição ao compartilharem e também comentarem. Queremos agradecer a Casa Vermelha, por ceder esse espaço cultural para que a mídia livre e jornalistas livres possam fazer esse trabalho. No nosso caso aqui é um documentário, nós estamos fazendo agora o terceiro, uma série de vários documentos que mídia livre e os jornalistas livres vão fazer com ex-presos políticos da época da ditadura militar de 1º de abril de 1964. Foi um período trágico para a história da cultura, da liberdade, da justiça social no Brasil. E hoje nós temos a honra de conversar com José Machado Bezerra, professor, mas ele mesmo vai dizer aqui, vai falar sobre si, fazendo uma apresentação de si próprio. Portanto, professor Machado, é um prazer imenso para o mídia livre, para o jornalista livre, tê-lo aqui, fazendo parte desse documentário, que é a história do golpe militar e do sofrimento do povo brasileiro, principalmente quem foi perseguido, como é o seu caso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Meu nome é José Machado Bezerra, nasci em Camusim, Ceará. Segundo os historiadores, lá foi fundada a primeira célula do Partido Comunista Brasileiro. E eu tenho parentes que morreram, participaram da fundação. O mais próximo era o tio Pedro Filho. Conheci vários dele, o tio Alexandre também participou, que era identificado como estivador de Camusim. Conheci o Caboclinho Farias, que era ferroviário. Bem, então a minha origem, o meu pai, ele trabalhou como marido, pescador, estivador, foi soldado da borracha, exerceu várias profissões. Era analfabeto, só aprendeu a escrever o nome depois que casou, foi minha mãe que ensinou. Então, há muito tempo que eles faziam a minha cabeça para ser comunista. Eles achavam que ia ser um líder operário. Meu apelido era operário, não pegou. Pegou foi Zé Coiol. Eu usava um craque, pipocava. Então, atualmente eu sou professor de física, aposentado, sou ex-preso político e sou anistiado. Muito bem, eu quero pedir ao internauta para nos ajudar compartilhando e comentando o nosso trabalho, dando ênfase a esse trabalho que é tão importante, porque ele conta a história do Brasil, do povo brasileiro e da luta por liberdade, porque liberdade é a coisa mais sublime que o homem tem. A Convenção Internacional dos Direitos Humanos trata da questão da liberdade com muita precisão. Machado, fala aqui para o nosso internauta o que te levou a participar da luta social contra a ditadura militar. Eu sei que foram muitos. E se na época você era ainda jovem, se era estudante, na época que você começou a participar, a sua idade, como foi a tua participação e a tua prisão? Antes da ditadura eu já participava. No bairro onde eu me criei, que na época era Padre Andrade, hoje é Jardim Iracema, o Padre Andrade é um pequeno pedaço, o Walter conhece. Existia a Federação e Associação dos Lavradores e Trabalhadores e Agricultores do Ceará. Esse nome bem grande aí era uma associação de verdureiros. Entendeu? Eram os verdureiros, que inclusive as verduras naquela época eram diferentes de hoje. Era só cebolinha, alface, couve e coentro. Eles cavavam buraco para o ar. Eles criaram, porque lá, quando nós chegamos, eu sou de Camusim, cheguei aqui em 51. Quando nós chegamos, lá onde hoje é o Jardim Iracema, o Parendário é só uma pequena parte, eles diziam que tinham 2 proprietários da terra. Um tal de Meireles e o Coronel Carvalho. Aí o influenciado pelo PCB, o pessoal disse, não, nós não vamos pagar ninguém não. Dois proprietários, vocês estão apurados. Aí foi por isso que se criaram essa associação.
Eles pagavam até foro. Bem, aí quando foi o golpe em 64, eles fizeram um loteamento à força. Derrubaram as casas, reduziram muito o tamanho dos terrenos. Então, o meu pai comprou um lote. E depois que também pagava a parte, tinha morrido. Quando meu mãe foi tirar a escritura, não, essa terra não tem proprietário, não. E tiveram que requerer os capião. Quem liderou esse movimento para requerer os capião foi a igreja, que era chamada Igreja do Quilômetro 7. Depois, eu conversando com outras pessoas, eu descobri que em vários bairros a história foi a mesma. Apareceram os proprietários e não eram proprietários. Claro que o Brasil é muito jovem, né? O pessoal foi se apropriando. Você pode ir na aldeota, eu conheço um cara que morava lá mais 50 anos, já morreu, ele disse que 200 metros depois para mim estava só mata. Aí de repente o pessoal apareceu dono. Aí eu fui numa aldeota, que era uma pequena aldeia, tinha até índia, tudo. Então a história é mais ou menos a mesma, o pessoal foi tomando. Foi bem, aí quando o pessoal vinha de Camusim para fazer reuniões aqui com o PC, eles se hospedavam lá em casa. Era bem precário, na casa de Taipa, entendeu? E aí eles passavam a noite com a maioria do pessoal, a maior parte do pessoal que vinha eram líderes camponeses, pessoal que eram de sindicatos rurais. Eles conversavam e eu, criança, sempre me interessei por política, porque a minha família é totalmente diferente. É por parte de mãe, o meu avô era integralista, chamado Camisa Verde, por parte de pai. Eles acham que ele é alemão, não sei se é. Ele expulsou os filhos porque o pai tinha 3 anos de idade. Aí quem criou foi o pessoal de Pedro Fim, que era do PC, do Partido Comunista Brasileiro. Quando era o golpe, eu estava no liceu. Eu participava dos quebra-quebra do liceu, mas eu era a favor, eu queria ser comunista, mas na verdade eu não sabia o que era ser comunista. Eu participava dos quebra-quebra, o Otto também começa. Era meio espontâneo, tá? Quando era o golpe, espalharam as notícias, não sei quem foi que espalhou isso, depois eu descobri. Era que os sargentos iam distribuir armas para o pessoal do liceu. Aí nós fomos para a praça. As armas não apareceram, não, é que é uma carreira bonita da polícia, entendeu? Então, quando eu cheguei de noite, lá, assim, a população era muito pequena, não é como hoje não. Lá hoje está super habitado. A maioria do pessoal por lá eram trabalhadores da ferrovia, ferroviários. Eu vi muitos operários chorando de raiva. Eu disse assim, nunca mais vai nesse partido. Deram um golpe, ele não deu um tiro. Assim, é importante que vocês entendam o sentimento do pessoal de esquerda com relação à não reação do PC. Eu tenho impressão que o PC acabou-se ali. Inclusive tem um ferroviário chamado Parente, que ele fez uma sabotagem e foi morto de tortura em 64. Já saiu até um livro sobre isso, o cara fez uma tese de mestrado. Ele ficou com tanto medo que retirou o sobrenome dele dos filhos. A mulher retirou o sobrenome dele dos filhos. Ele foi morto ali quando era secretária de polícia. Mas eu ouvi assim, as conversas que tinha muito operário pensando em partir para a sabotagem sem saber nem como fazer. Eles faziam sabotagem na parte da mecânica. Tinha uma peça eu fui da época da Marinha de Fumaça. Aí já tinha as máquinas no dia. Eles tiravam lá uma peça, e aí a máquina ficava incontrolável. A velocidade aumentava sem controle. Quando ele disse que foi preso, foi morto de tortura. Então eu continuei estudando no liceu, entrei na universidade. Na universidade foi que eu comecei a participar. Eu entrei na universidade em 1966. Aí os movimentos de 68 não foram tão violentos quanto fala. É mais ou menos como o movimento sindicalista. O pessoal diz que o sindicalista é radical, e na realidade não é. O dia a dia do sindicato é lutar para que os empresários cumpram a legislação trabalhista. Não tem nada disso. Você sabe disso mais do que eu, não é isso? Então, a primeira greve que eu participei na física, que eu fiz física, eu sou professor de física aposentado. A primeira greve que eu participei, as reivindicações eram, capinar o pátio da universidade, da faculdade, quem chegava com as calças cheias de carrapicho, sem ter nada de revolucionário. Consertar as lousas, consertar as privadas e um bebedouro. Nessa época o reitor era o reitor Fernando Leite, só que o CRS gosta de uma mulher que vai chamar Reitor Leite. Então nós fizemos uma greve por causa disso, mas também tinha outro motivo, porque uma professora fez uma prova no primeiro ano, uma matéria da disciplina do primeiro ano, e botou matéria no terceiro ano. O pessoal se revoltou, aí juntaram essas propostas. Aí o reitor Fernando Leite disse, não, vocês terminam a greve porque eu vou atender as reivindicações de vocês. Aí passou um mês e nada. Aí nós voltamos lá, uma comissão para falar com eles. Eles disse, não, rapaz, vocês se enganaram, eu não negocio com subversivo. Aí nessa época, a Sorbonne, em Paris, estava sendo ocupada.
pelos estudantes, eu não sabia nem o motivo. Aí eu fiz a proposta que a gente ocupasse o curso de física. Aí vem aquela história, né? Sempre tem o pessoal que é, não, rapaz, se a gente ocupar, a gente pode perder o ano, eles podem ir mais na faculdade. O pessoal fez uma série de ponderações, mas na hora de votar, a grande maioria votou a favor. Nós ocupamos, passou mais ou menos um mês, ocorreram alguns confrontos, mas pô, não foi o que o pessoal imaginou, não. Aí conseguimos, a principal conquista foi comissões paritárias. Por exemplo, na biblioteca tinha dirigindo um professor e um estudante. No laboratório, um professor e um estudante dirigindo. A faculdade era um professor e um estudante. Eu fui da diretoria, eu era diretor da física. Mas nesse pequeno intervalo, assim, faltando assim, mais ou menos uns 15 dias para a decretação do ato institucional número 5, mais conhecido como mais 5, eu fui preso de estudante panfleto da fábrica do Brasil de Sica, que estava havendo uma greve das operárias da fábrica Cione. A fábrica Cione ainda existe, tem Bezerra, tem Calcaia, mas a fábrica do Brasil de Sica deixou de existir, era um grupo inglês, trabalhava com extração de castanha e de oiticica. Então eu fui de panfleto denunciando a greve das operárias da Cione, e lá me prenderam. Isso foi em 68. Me levaram para Dós, fui interrogar pelo delegado Luiz Coelho, ele sabia decorar todas as manifestações das passeadas, sabia a hora que começou a passar. E naquela época eu era orientado para não dizer, não assumir nada, dizer, você passou isso? Não. A gente sabia decorar todas as manifestações. O horário que começou, os tumultos que ocorreram, e o horário que terminou, todo o trajeto. Aí ele disse na minha cara, não, esse cara é Machado, ele pensava que era rico. Meu pai era sapateiro. Realmente a mamãe foi elegível, mas ela foi expropriada porque ela casou-se com meu pai, que era sapateiro. Foi deserdada. Eu sou parente de Sérgio Machado, ninguém me conhece. Pois bem, então ele disse, não, esse cara é Machado, eu não posso assumir essa bronca não, leva ele para a Polícia Federal. Bem, lá eu fiquei mais ameaçado porque primeiro eu fui interrogado por um cara. O cara fez várias perguntas. Eu respondi. Aí quando eu terminava, outro cara vinha fazer as mesmas perguntas. A minha grande dificuldade era não cometer nenhuma diferença entre a resposta, né? A resposta do cara dele. Aí eu passei por 3 situações dessas. Aí o cara colocou uma pistola em cima da minha testa, eu fez ele que ia atirar. Eu não disse nada não, mas na minha cabeça eu raciocinei assim, né? Esse cara vai matar o carro do panfleto. Assim, eu não acreditei que ele iria me matar. Aí me levaram para, na época era o quartel-general da Polícia Militar, que é onde hoje funciona o 5º BPM. Não sei porquê, mas houve intervenção na PM. O comandante-geral da PM era o coronel do Exército, o coronel Mauro. Depois, lendo, eu descobri que aí houve direto da PM. Não sei se aqui aconteceu alguma coisa. Eu pensei que tinha trabalho. As polícias, Exército, Marinha Aeronáutica. Pois bem, então eu passei 2 meses lá onde era o quartel-general da PM, que hoje é o 5º BPM. Houve um tumulto lá na PM. Houve uma solenidade na Escola de Marinheiro, um pilotão da PM foi lá e quando voltou, aí não teve janta, era só banho de pão com grade de carne. Eles se revoltaram e rebolaram banho de pão no chão. Aí chamaram o comandante mandou todo mundo ficar numa quadra, dentro tem uma quadra, tipo que o salão, descer, quadra, aí fez lá um discurso, explicando, aí disse assim, quem tiver arrependido de um passo atrás, é um soldado de vitória, só tem homem, ninguém vai recuar, vai prender tudinho para ele. Aí no outro dia foi mais 5. Isso aconteceu na véspera do ato institucional. No começo eles prendiam a gente com preso comum, com policiais disciplinares. Aí a nossa cela ficou lotada. Aí o soldado comentava, até ontem eu vigiava esses caras como subversivos, agora eu estou preso como subversivo, esses soldados. Essa questão da participação dos militares é importante. Tem um coronel da Aeronáutica, seria bom ser entrevistado, o Walter tem contato. O coronel Suede, que é coronel formado da Aeronáutica. Ele deu uma informação, eu fiquei assustado. Uniram 16 mil militares. A ditadura uniu 16 mil militares. Seria bom entrevistar o coronel Suede, tem contato. Muita gente não sabe dessa história. Bem, aí na universidade, eu sempre procurava o meu partido. Eu militei muito pouco em partido, não sei nem se eu posso chamar de militância. Eu fui
da Comissão de Defesa do DCE, Diretório Central dos Estudantes. Tinha uma comissão de defesa. Era o pessoal que, nas passeatas, era preparado para se confrontar com a polícia militar. Entendeu? Então, tinha um curso de karatê, era o professor Davi, ele era de outro estado, tinha vindo de outro estado. Tentaram montar um curso de boxe, mas não deu certo. Porque na época, a moda, esse negócio de artes marciais é por moda. Na época, a moda era karatê. Então, os karatê tinha quase 80 anos. E o pessoal era preconceituoso. Algumas garotas tentaram treinar, disse, não, você vai deformar a mão. Entendeu? Era só homem. Aí houve um problema, né? Porque o DCE não deixava a gente se confrontar com a polícia. Aí eu e o Fabiano criamos uma comissão de defesa paralela. Passaram a me chamar de trotskista, porra louca. Eu perguntei a Ruth, que a Ruth fazia pela Ruth, que a pé. É trotskista, porra louca, eu sei o que é trotskista. Aí ela foi me explicar que era trotskista, que era stalinismo, e eu nem sei entender, não entendi muito. Nunca nem tinha ouvido falar, nem troço, nem Stalin. Bem, aí nós começamos a fazer o que eles dizem, porra louquice, né? A gente tivemos vários confrontos com a TFP, que é a Tradição, Família e Propriedade, o pessoal da católica e da extrema-direita. Mas na verdade não foi confronto, eles só apanhavam. Né? Nós tomamos as pranchetas dele, tomamos o macho, tomamos a bandeira, nós batemos neles. A gente chegava no DCE com uma festa, exibindo os troféus. Entendeu? Aí foi indo. Aí quando veio às 5, eu estava preso. Quando eu fui solto, aí já tinha fechado o DCE, o diretor acadêmico tinha fechado tudo. Aí criaram um DCE clandestino. Diretor Central Estudante. Clandestino e me colocaram na diretoria. Isso eu não estava nem nesse encontro, porque eu estava com hepatite. Aí me avisaram. Aí nessa brincadeira, eu praticamente abandonei meu crucifixo, que eu tinha, no mínimo, enquanto por dia, uma reunião, no mínimo. Aí abandonei a faculdade, me afastei da base. E começaram a surgir organizações armadas. As organizações armadas que apareceram aqui eram o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e a ALN, Ação Libertadora Nacional. A VPR tentou montar aqui, montou até um pré-vestibular, mas não conseguiu firmar a base aqui não. Os que agiram mesmo foi o PCBR e a ALN. Então eu tinha contato com eles, porque depois de muito tempo, muito tempo de treino em karatê, o professor de karatê abriu o jogo, ele era da ALN e queria nos recrutar. Ele abriu, convocou, e o pessoal ficou calado, a maioria ficou calado. Os que foram silenciosamente, mas não tinha divergência, porque naquela época já se discutia a questão do folquismo. Era liderado pelo Regis Debray, que é filósofo e jornalista francês, que fazia trabalho sem assim, independentemente da população. Então, o pessoal que era contra o folquismo dizia assim, o modo que influenciava muito na época era o Mao Tse Tung, a linha chinesa. O Mao Tse Tung dizia, o peixe não vive fora d'água. Eu não estou dizendo ao pé da letra, eu não lembro mais. O peixe não vive fora d'água, o guerrilheiro não vive sem apoio da população. Então, o pessoal que era contra o folquismo achava que tinha. É tanto que o pessoal que pegou em arma não tinha as entidades de massa de estudantes. Quem tinha mais entidade de massa de estudantes, ali no Brasil era a Ação Popular, que era originária da Igreja da Ação Católica. Eu tive contato com quase todas as organizações, assim, militar mesmo. Quando eu entrei em contato com o PCB já estava se acabando já. Não existia mais. Em 72 as organizações estavam todas aniquiladas. Eu não peguei processo para ação armada. Quando eu fui para 72, me acusaram disso, mas não conseguiram provar. Entendeu? Fizeram acusação. Não conseguiram provar. Inclusive a Cacá, que é minha esposa, que morreu agora semana passada, ela tem assim, um detalhe, talvez muita gente não saiba. Ela não assinou o depoimento. Ela negou, eles forjaram o depoimento, ela não assinou. Acho que foi uma das únicas pessoas que foi ameaçada de estupro, esse negócio todo, torturado mesmo. Agora, as torturas que aconteceram comigo. Em 68, o pessoal encara como tortura, mas eu era tão voador que ele colocou aqui aos pés na minha cabeça, meus peitos. O cara mentiu, disse que jogava um imã para cima e cortava para 45. Aí ele participou do tiroteio
depois uns anos, depois passou todo o tiroteio ali na Praça da São Jesus, atirou num Fusca com 4 homens dentro e errou e levou um tiro. Entendeu? Esse é o homem que cortava um limão jogando. Parece que a munição dos policiais é mentira, de forma exagerada. O cara que corta o limão, joga o limão assim em movimento e corta o limão, e atira em 4 homens dentro do Fusca. O Fusca é apertado, né? Não acertou ninguém, levou um tiro. E não morreu porque o motorista estava com a luva 9mm, então a luva engasgou, aquela luva da época da Segunda Guerra Mundial. Cada vez que a turma dava um tiro, tinha que parar e levar para o conserto. Dessa vez ele teve tanta sorte que nem deu tiro, engasgou. Então, em 72, em 68 eu fui preso na Praça de Chipre. Em 69 eu peguei um ano de suspensão da universidade. Eu não peguei o decreto 477. De acordo com os advogados, a pessoa não pode ser processada 2 vezes pelo mesmo crime. Já tinha sido suspenso 1 ano. Quando aplicaram o 477 a primeira vez, eles aplicaram o 477 no Horácio Frota, que hoje está professor da UES, e no Oswaldo Barroso, que hoje também é professor da UES. Eles foram pegar o 477. Era assim: se fosse um estudante, fosse pagado fazendo suspensão, pegaria 3 anos de suspensão. Se fosse professor ou funcionário, seria suspenso durante 5 anos. Entendeu? A Rosa também pegou, mas acho que em 70. Entendeu? Então, eu participei do movimento estudantil, mas a minha participação básica era nas comissões de segurança. A gente fazia um grupo, tipo um pelotão para parar a polícia. Inclusive o Bergson, que foi morto na Araguaia, ele era um estudante de química. Eu fazia física, ele fazia química. A primeira visão que ele pegou é porque o pessoal alguém jogou um molotov, jogou errado, estava incendiando no Fusca. Então ele foi tentar apagar e foi preso. Até o pessoal olhava muito dele, porque ele foi preso defendendo o patrimônio. Entendeu? Deram umas porradas na cabeça dele. Isso foi grave. Passou um bom tempo internado, né? Na época não tinha o Frotão, não. Era outro nome. Entendeu? Então, a minha participação era mais nesses. Assim, treinava tiro, treinava karatê, eu treinei também um pouco de boxe. Entendeu? E a polícia naquela época não era preparada como hoje, não. Hoje, esse pessoal do GAT treina diariamente vários tipos de lutas. Diariamente. Bem, então, eu tinha mais contato com os grupos armados por causa disso. Eu não entrei na Ação Libertadora Nacional, que depois de muito tempo de discussão, eu vi que era falquista mesmo. Não tinha trabalho de massa. Achava que a massa ia se empolgando. Isso não é verdade. Somente o nosso povo que não é organizado e não tem tradição de luta. Diferente do operário europeu, que todas aquelas conquistas foram através de luta. E aqui não, a maior parte foi de cima para baixo, até a legislação trabalhista. A princesa Isabel assinou lá. A nossa realidade é bem diferente. Mas naquela época não tinha essa visão, não. Apenas eu fui influenciado pelo pessoal maoísta. Foi bem, aí, em 69 eu fui preso para cumprir pena, porque eu fui condenado a 6 meses. Já tinha cumprido 2 meses. Quem me libertou foi a doutora Wanda Sidor, que a doutora Wanda Sidor, ela advogava a maioria dos presos políticos. Ela não cobrava nada e as despesas cartoriais eram dela. Ela gastava com o bolso. Ela foi ameaçada de morte, atirar na casa dela. Ela era bem firme, ela tinha sido do PCB. Entendeu? Não cobrava nada. Ela defendeu a maioria. Inclusive, dizem que o irmão dela tem um arquivo. Ela tem os interrogatórios de todo mundo. Se eu até ver, o irmão dela deve estar aposentado para o UFC, eu sou do UFC. Doutora Wanda Otto, pelo sobrenome talvez você localize o irmão dela, ele deve ter muito material. Bem, aí em 69 eu fui suspenso, passei 1 ano. Em 72 caiu um cearense lá em São Paulo, derrubou gente de São Paulo até aqui, eu fui entregue. Aí eu levei azar. Foi quando eu e a Cacau fomos presos. Veio uma equipe da UBAN aqui, no Fleury. Aí o negócio foi feio. Choque elétrico, pau de arara, espancamento. Por exemplo, com meia hora eles introduziram o cabo vassoura em meu ônibus. O negócio era violento. As equipes se revezaram e a gente ficava na porrada. Me deram o banco chinês, você já amarra os pés da gente, amarra a mão para trás, amarra uma corda aqui. Você entra na água com a boca aberta, é diferente do afogamento. Amarra uma corda aqui, bota você de cabeça para baixo com o tanque cheio d'água. Aí conta 1, 2, 3, 4, 5. E quando tira, a gente tem que achar que vai morrer. Espira sem dar nenhum.
Aí disse, fala, isso não. Aí voltou, ficou até 10. Quando chegou até 20, um cara disse, ele vai morrer. Aí pararam. Outra vez passaram a tarde, me amarraram nos pés, fiquei de cabeça para baixo. Minha principal preocupação é baixar aquilo que eu ia suportar o peso do corpo. Inclusive prenderam um médico enganado, porque houve uma ação de submedida e um dos militantes da LN levou um tiro no pé. Então tinha um médico chamado Bruno e tirou a bala. Aí prenderam o outro Bruno. O cara levou porrada durante 4 dias, foi descoberto que tinha ferido. O cara que estava preso não era o acusado. Diz que em si também aconteceu isso. Prenderam um cara da empresa de telefone sem ter nada a ver com a militância. Então as torturas eram violentas mesmo. Assim, o primeiro choque que eu levei, a gente lia relatório de tortura, mas existe uma distância muito grande entre ler e participar dela, ser vítima dela. Primeira pergunta que me fizeram em 72, os caras perguntaram, qual é teu partido político? Aí eu, né, eu não gosto de política, eu dei um choque para subir de 1 metro, eu disse, é muito violento o negócio. Assim, um negócio mesmo, tem choque dos testículos, ele ligava da pele do testículo para a pele da cabeça do peito. A mulher, ele dava de um lado da vagina para o outro, de para o outro. A primeira coisa que fazia com a mulher era tirar a roupa. Ficar alisando a mulher, ameaçando de estupro. A mulher era bem pior, porque tem a questão moral, né? A mulher, uma situação desse vazio. E a mesmo o choque, o espancamento, tudo. Também eles costumavam deixar a gente se comer. Quando estava sendo torturado, a gente não se alimentava, nem bebia água. Isso foi em 72. Quando foi em 74, houve uma greve de fome dos presos políticos do Ceará. Eu nem sei direito esse motivo. Mas aí a cidade foi toda. Em 74 a esquerda tinha se acabado, casa. Aí a cidade foi toda panfleteada. O pessoal panfleteou o Pirambu, os bairros mais populosos, né? E fechou essas ruas onde passava muito ônibus. Questão estratégica, né? Aí me prenderam porque eles acharam que eu sabia quem era que tinha feito. Torturado 3 dias aqui em Fortaleza, depois me enviaram para Recife. Esse negócio piorou. Eles me deixaram 9 dias sem comer. E na água lá você fica de pé, com a cima. De uma algema para outra, não sei como é hoje, tinha uma correntezinha. Aí a algema ficava presa no armador de rei. Aí ficava com os pés no chão. Ficava o dia todo lá, aí só tirava de mansinha para se submeter a pau de arara, choque elétrico, afogamento. Aí no momento da tarde, repetir, pau de arara, choque elétrico, afogamento, voltava para a volta. De noite, de madrugada, 9 dias. Eu acho que eles tentaram me matar, porque não dava água. Eu pedi para ir ao banheiro, tirava a tampa daquela. Não é da bacia, cara. O que dá descarga, né? Eu tirava e bebia. Aí quando eu 5 dias, olha, esse cara não está comendo. Vai ter de comer, é proibido. Eu nem sabia disso, que 5, 6 dias, se o cara ficar sem beber, morre. Aí eu passei 9 dias seguidos, eu consegui. No lá, eu não sabia que tinha esse prazo para 5, 6 dias. Eu fiz pegar isso ali. E outra coisa, assim, os 3 primeiros dias sem comer, eu achava que eu não ia aguentar. Aí, depois do 3º dia não deu mais fome. Olha como os caras são sacanas. Aí eu botava um cachorro para comer, assim, botar uma vasilha com uma comida bem cheirosa, assim, nos meus pés, para o cachorro comer. Me dava dor de cabeça, só voltava a cabeça para papocar. Entendeu? Então, em termos de tortura, em Recife, eu notei uma coisa interessante. Aqui em Fortaleza, as perguntas eram menos inteligentes e eles eram menos violentos. Em Recife, as perguntas eram mais inteligentes e eles eram mais violentos. Quando eu fui ser interrogado pelo pessoal de São Paulo, as perguntas eram mais inteligentes ainda e a violência muito maior. Pergunta inteligente é assim, ele fala uma pergunta, se você responder, você se entrega ou entrega alguém. E se você disser que é de uma organização, ele vai querer com quem está na organização. Se você falar, aí entrega todo mundo. Então, as perguntas eram mais bem elaboradas. E não tinha pé ninguém, não. Tinha um chamado João Alves Neto, que eu só conhecia como Proleto, né, pernambucano. Começaram a torturá-lo, aí deram umas pancadas no rim dele. Aí ele caiu na besteira e dizia, não bata no rim não, que eu fiz a cirurgia há pouco tempo. Eles estouraram o rim dele. Aí você sentia catinho de merda, de milho, de sangue. Não tinha pena ninguém, não. Tinha coisa bem... É tipo aqueles filmes nazistas, né? Não tinha pena ninguém, não. Eles queriam descobrir o teu ponto fraco.
Tinha gente que permitiu uma vela no ano, só que eu fui treinado pelo pessoal do PC, eles achavam que eu devia me infiltrar no exército, então eu tinha lido sobre isso, chamado hoje seria guerra psicológica, né? Era guerra de negro. Eu era orientado por um marinheiro. Inclusive eu sou que esse marinheiro está no Rio Grande do Norte. Veio a anistia na tarde com um professor que tinha sido expulso, aí pegou uma pensão, expulso da Operação da Marinha. Tinha muitos militares mesmo, não dá nem para acreditar. Tinha mesmo, entendeu? Tanto que o Coronel Soares falou que uniu 16 mil. Mas ainda ficaram os melancias. É uma apelido que ele dá. Melancia é aquela história, cabelo vermelho por fora e vermelho por dentro. O pessoal infiltrado. Eles só conseguiram infiltrar usando a metodologia do cachorro, que foi introduzida pela CIA. É assim, quando você vai preso aqui um grupo, vamos supor que nós somos aqui uma célula. Aí um de nós é mais fraco, fala mais. Aí o exército fazia um acordo, o exército dava um contrato, dava um salário, você voltava com o eu da organização, acabava com a organização. Você era preso como um cara de esquerda da organização, participa de ações, lá você não aguentava as porradas, aí voltava com infiltrado. O que acabou com a esquerda foi isso, não foi só a questão do voto dele, não. Aí o cara voltando com o miolo, não tem esse seguro. Entendeu? É difícil compreender essa lógica da estupidez, da tortura. E hoje tem gente que diz que não teve tortura e que não teve golpe militar. Eles sempre negaram. E continuam negando e negam de forma desavergonhada. Você já falou aí da tortura, explicou de forma muito didática, para que o nosso internauta, nossa internauta, compreenda o que foi a ditadura militar. Isso aqui é um panfleto. O cidadão foi preso porque estava entregando um panfleto na fábrica de castanha, onde as mulheres são brutalmente exploradas e mal pagas. Aí você leva um panfleto para esclarecer os direitos, reivindicar os direitos, e o cidadão é preso e torturado. E o nome é subversivo. Subversivo. Você entenda-se por isso que acabou aí a liberdade e acabou também a liberdade de expressão. É um negócio impressionante. Acho que a juventude, o povo brasileiro precisa compreender o que foi a ditadura e o que essa ditadura militar de 1º de abril de 1964 fez com o povo que lutou por liberdade, por democracia, pelo direito ao voto, que na época também era proibido de se votar. Eles fecharam os partidos. Você está acompanhando um documentário de responsabilidade do Mídia Livre e dos Jornalistas Livres. Nós estamos aqui na Casa Vermelha, que é um centro cultural do vereador do Partido dos Trabalhadores, Guilherme Sampaio, e hoje nós estamos falando com José Machado Bezerra, professor de Física e preso político e torturado na ditadura militar. Machado, você tem alguma análise sobre o papel dos Estados Unidos durante a ditadura militar no Brasil a partir de 1964? Olha, o papel dos americanos, existe um livro chamado Inimigo, escrito por John Wiley. Eu não sei se essa pronúncia é correta, eu não sei, eu estudei inglês, mas desaprendi a língua da matriz. Então, esse Inimigo é uma história do FBI. Ele já disse que em 1940 o FBI treinava a polícia política brasileira. 1940. E nesse livro do John Wiley, Legado de Cinza, uma história da CIA, que foi o primeiro livro de história da CIA, ele coloca que em julho de 1962, olha a data, em julho de 1962, eu tenho lá em casa, em julho de 1962, houve uma reunião com o presidente Kennedy, com o embaixador Lincoln Gordon, e lá eles decidiram que o depor vamos lá. Destacaram 8 milhões de dólares, com o Brasil era pobre na época, 8 milhões de dólares para distribuir com a cúpula dos militares e com a cúpula dos empresários para dar um golpe. O golpe foi financiado pela CIA.
Se você assistir um documentário que sai muito aí no Google, o dia que durou 21 anos, é mais documentado ainda. Esse traz muito, seria bom vocês assistirem ou divulgarem. Ele traz entrevistas de pessoas da CIA, entrevistas militares brasileiras. Tá entendendo? Existia uma instituição chamada IBAI, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Aqui quem dirigia o AS Boba. Eles financiavam campanha até para vereador. O Brasil financiava em defesa da democracia. Tem até um depoimento de um cara que foi candidato pelo pessoal, o Pinho, não aquele cara que foi candidato pelo presidente do Pedro de Arruda? Aí Pedro de Arruda, Sampaio. Aí, nesse documentário, o dia que durou 21 anos, ele fala que foi cantado para receber dinheiro do IBAI para defender a democracia. Não, eu não preciso receber dinheiro para defender a democracia. Ele tá entendendo? Então, e tem um livro, Assim por Dentro, que é um cara que eu tenho a impressão que ele é comunista infiltrado, ele é assim por dentro. Se quiser, eu posso até tentar arranjar um livro. E vem naquela aqui virtual. Ele mostra que Dentro da companhia. É por dentro da companhia. Felipe Eich. Exato, Felipe Eich. É um livro extraordinário. Eu e Marcada recomendamos que você, internauta, leia esse livro para você ver o que foi que o miserável do norte-americano fez com o Brasil e com a América Latina. O mundo inteiro. O Brasil e com a América Latina. Mas especificamente ali em 60, na década de 60. O livro Legado de Cinza, ele mostra que ele não fez isso só na América Latina, fez no mundo inteiro. Então, todas aquelas... Para o Sudeste, tinha umas rádios chamadas Rádio Livre, Rádio Democrática. Entendeu? Tudo que tem o nome livre tinha a CIA por trás. Ainda hoje eles têm o movimento Brasil Livre, né? Tudo da CIA. Então, eles financiam. É como eu disse também que o Bolsonaro, quem comprou os robôs para distribuir em grande quantidade de fake news foi um empresário norte-americano que foi quem bancou o Donald Trump. Entendeu? Ele sempre agiu, ele sempre... Essa história americana é muito antiga. Em 1960, eles têm um livro do historiador norte-americano, historiador de guerra. Em 1960, presta bem atenção, quando foi? Em 1960, o PIB per capita dos Estados Unidos já era maior do que o da Inglaterra, apenas não estava tão armado. Aí criaram a teoria de Monroe, que alguns chamam de Monroe. Ele não queria quase nada, eles queriam só anexar o México, Canadá, América Central, América do Sul, esses 3 continentes, deveriam falar o mesmo idioma e professar a mesma religião. Eles queriam só isso. Ele não atingiu o objetivo, não. Entendeu? Você tem que estudar a teoria de Monroe. Entendeu? A chamada doutrina de Monroe. Vou chamar Monroe. Só que não estudou a língua da matriz. Então, ele já tinha essa ideia mesmo. 1960, é velho. E não é só o Brasil, não. O livro Legado de Cinza, ele mostra no mundo inteiro. Eles agem no mundo inteiro. Por exemplo, no Irã, quando eles deram um golpe, que derrubaram um cara que não estava querendo fazer o jogo aí na questão do petróleo, que botaram com Reza Pahlavi, até o Ayatollah Khomeini participou das manifestações para derrubar um cara que era nacionalista. Aí depois o Ayatollah Khomeini virou, descobriu que foi enganado. Como tem gente aqui também que foi enganado. O Dom Helder Câmara fazia campanha com os comunistas e depois foi perseguido porque ele apoiou a esquerda. Só que o Dom Helder teve a coragem de dizer, eu assisti um documentário com ele, ele disse, eu fui integralista, tal, depois que teve por ele, estava errado. O cara tem que ser honesto, negar o passado dele, ele não pode negar. Ele não foi só a América Latina, ele dominou de cabo a rabo, mas ele não atuou, o projeto deles era... O projeto inicial era dominar a América Latina, América do Sul, América Central, América do Norte, né? Mas ele se estendeu para o mundo inteiro. Todo canto eles estão. Tem base militar no mundo todo. E o Fidel Castro denunciou que os militares brasileiros foram treinados pelos Estados Unidos na época, inclusive com ensinamento de como torturar, como fazer a pressão psicológica, etc. etc. Você tem também conhecimento dessa questão, né? Era a escola das Américas, era Walter. Funcionava no Panamá. Aqui o Felipe Eich também fala nisso. Fala. Eles treinavam, agora saiu no próprio Estados Unidos.
entendeu? Mas agora o Brasil já está autônomo. Foi dado um curso aqui no ano passado, na sede do GAT, tem gente do Brasil inteiro, curso de tortura. Entendeu? O Brasil já ficou caminhando, em termos de direito, caminhando com as suas próprias pernas. Aprendeu. Bom, já que você abordou essa questão da tortura, eu te pergunto, como intelectual, como professor de física, portanto, um homem que tem um nível de estudo elevado, qual a sua impressão sobre tortura? Como você descreve, como você conceitua a tortura e sua impressão do homem que tem coragem de torturar outro homem? A tortura, como o Walter falou, a minha mulher, a Cacau, que morreu recentemente, ela disse que a tortura corrompe a alma. Né? O objetivo da tortura é avacalhar. Entendeu? E eu soube, com o tempo, porque a organização que eu fui ligado tinha infiltração na polícia, que era o PCBR. Você até conheceu um deles, conheceu o Timó, né? Conheci. Ele aqui conheceu outros, né? Outros aí. Timochenko. Ele era da Polícia Civil e era infiltrado. Era de esquerda infiltrado na polícia. Não era o contrário. Com isso era Timochenko. Era de esquerda infiltrado na polícia. Então, eu soube, através de outros, que o PC também tinha muita gente, acho que estão tudo morrendo de velho. E o pessoal de 64 era mais velho que eu tenho 72, né? Que durante a tortura, alguns chegavam a chorar, aí substituíam. Alguns chegavam a lacrimejar. Principalmente quando era para torturar mulheres. Alguns tinham problema de substituir. Quem comandava essas torturas era o exército. Eles é que ficavam. E tem outra coisa, tem um livro chamado A Casa da Vovó, em que ele mostra, em todas as ações contra os grupos armados, aqui no Brasil, quem participava era o APM ou a Polícia Civil. Ou a Polícia Militar ou a Polícia Civil. O pessoal do exército era só como analista. Então o pessoal acredita muito na força do militar, mas isso acontece. Quem vai no. Como hoje, quem que vai no confronto direto com o bandido? Polícia Militar e Polícia Civil. Na época também, que o pessoal do grupo armado era civil. Porque o livro A Casa da Vovó, ele ao invés de entrevistar os ex-presos políticos, eles entrevistam os ex-torturadores. Aí tem a afirmação deles. O cara conta. Inclusive, tem muita história à esquerda de fazer um bom trabalho. Por exemplo, quando caiu o comércio de bens, que a gente comprou pão demais. Falso. O livro coloca que tinha 4 agitadores com o delegado do Congresso da UNE. Dessa história, comprou pão demais, chamou a atenção. Não, eles tinham infiltrado. Diz que um dos motoristas do Marighella era da CIA. Tinha infiltrado no miolo. Quando o Marighella fundou a organização dele em 67, 69 já foi morto, foi executado pelas costas. Eles tinham trabalho de infiltração. Tem um livro, Memória de uma Guerra Suja, de um cara que foi delegado da Polícia Federal, e ele disse que não torturou, mas reconhece que ele torturou, ele só fazia matar, porque a tortura é imprescritível, né? Ele conta que tinha cachorro no PCB, no PCdoB, e que, por exemplo, eles tiveram muita dificuldade para pegar o pessoal de ação popular, que é conhecido como AP, porque ele não conseguiria infiltrar AP, mas PCB, PCdoB, aí no caso aí o Marighella veio do PCB, o PCB veio do PCB, ia ter infiltração em todo canto. Então tinha, infiltração mesmo tinha. E a metodologia da CIA é muito importante, tem no Philip Age. Quando ele descobre que você está com problema financeiro e vacilando ideologicamente, eles entram, oferecem dinheiro, você volta com o infiltrado. Então, a tortura tem um objetivo, é avacalhar você falar, você sentir que vai morrer. Isso varia de pessoa para pessoa. Inclusive, para suportar a tortura, não precisa ser valente, não. O principal é, enquanto a sua cabeça diz que você é de esquerda, que ele é inimigo, você não fala. Entendeu? Agora, se a pessoa tiver problema psicológico, é uma pessoa mais frágil. Mas não é um valentão que vai suportar mais tortura. Isso é conversa. Eu conheci gente que nas ações eram muito firmes e baixo porrada com fiasco. É como dizia o Tarcísio Leitão. O Tarcísio Leitão dizia que Tarcísio Leitão gaiato, né?
Diz que tinha gente de partido que entre quatro paredes era um leão. Entre quatro paredes, uma reunião de quatro paredes, agora para a massa era um gatinho. Miau, entendeu? Não tinha nada. Então, é aquela história, o que está na verdade é a prática, a gente julga um homem pela sua prática, não é pelo discurso. Diz que hoje tem um ministro que diante dos empresários é tchutchuca, aí diante do pobre, do trabalhador que está tentando se aposentar é um leão. Quanto mais lascado for, mais é valente. Mas é verdade que você está dizendo, no livro Dentro da Companhia, Felipe Eide, ele diz que era uma tática da CIA. E a CIA já tinha também um diagnóstico. Era o seguinte, por exemplo, o que ele disser está lá no livro. Tinha um perfil. O próprio agente da CIA, não sou eu que estou dizendo, nem Machado, nem o seu Walter, nem o doutor Eusébio Schwartz. Ele disse que os Estados Unidos faziam análise. O Brasil é um país de gente miserável e ignorante. Então, esse povo, para ser comprado, é muito barato. Você gasta pouco dinheiro para comprá-lo. Enganá-lo, né? Então, principalmente comprar, né? Porque tem gente ordinária que se vende, isso é o pior dos casos. Machado, na sua história de vida, a gente vê a luta e o sacrifício desses homens e dessas mulheres pela liberdade democrática, pela justiça social, porque, na verdade, a ditadura militar em 64 foi para garantir o privilégio dos ricos, garantir quem tinha terra ficar com a terra, quem tinha fábrica ficar com a terra, e o povo trabalhar pelo salário miserável, indigno, sem direito, sem nada. Essa foi a grande luta, foi uma luta de classe. E esse povo que lutou é um povo que deve ser gravado na memória de todos nós como verdadeiros heróis. Porque você lutar por justiça social é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. E o homem que se cala diante da injustiça, ele não é um ser honrado. Ele não é um ser honrado. E vocês tiveram esse papel extraordinário da coragem, do discernimento, do aprendizado no dia a dia, e deram a vida e foram torturados. E a tortura é uma coisa abominável para garantir as liberdades democráticas, justiça social e dignidade humana e dignidade também no sentido de soberania do nosso país. Você, com todo esse conhecimento, pode acrescentar para nós alguma coisa mais no sentido de analisar a ditadura militar, também da derrota que eles sofreram, porque a luta social impôs a eles uma derrota, porque quando termina a ditadura militar, nós tínhamos mais ou menos 60% de analfabetos, nós tínhamos um cinturão de miséria imenso no Brasil, uma dívida que cresceu imensamente durante a ditadura militar, e o crescimento do Brasil só se viu para a classe rica, porque o povo terminou na miséria e analfabeto. Então faz aí um pouco de análise dessa questão econômica, dessa questão social, durante os 25 anos de ditadura e de muita repressão. Primeiro, eu quero esclarecer que a maior parte do pessoal da minha época que foi militante, eles queriam não era só justiça social, só liberdade, eles queriam implantar o socialismo. Mas o socialismo é justiça social. Eu sei, mas não era só para melhorar. Tá certo. Para amortecer. Porque, de acordo com o velho Karl Marx, o Estado é uma máquina de repressão a serviço da classe dominante. Como a classe dominante, como no capitalismo, a classe dominante é a burguesia, então essa máquina funciona a serviço da burguesia. Quem são as peças da máquina? O Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias e a justiça. Toda montada para isso. Entendeu? Então, a questão principal é essa. Porque o que o americano queria evitar que o Brasil virasse Cuba. O Brasil queria o americano queria impedir que o Brasil virasse Cuba. Inclusive, Cuba, a proposta inicial do Fidel não era socialismo, não, era um movimento de libertação nacional.
O americano é tão radical que ele empurrou Cuba para a mão do braço da União Soviética. Inclusive aquela crise dos mísseis, muita gente tem uma versão errada, eu descobri isso lendo agora um livro que é Entrevistas com Putin. O entrevistador era Oliver Stone, não sei se a pronúncia é correta, um jornalista norte-americano. Aí ele explicou que aquela crise dos mísseis em Cuba é porque o Stalin tinha montado uma base de mísseis na Turquia e na Itália. Então, essa base de mísseis em Cuba foi uma resposta à montagem da base na Turquia e na Itália. Eles disseram que era o Fidel que queria lançar uma bomba atômica nos Estados Unidos. Não é verdade, foi eu. Entendeu? Então, o mundo chegou perto de uma guerra mundial, próximo. E se depender do Trump, né, eu acho que a gente vai chegar numa outra crise. O Trump dizem que o Bolsonaro é um clone do Trump, né? Pois bem, mas eu acho é o seguinte, a ideologia é uma coisa muito forte. Inclusive o Bolsonaro é um cara gaiato. Ele é a ideologia da extrema-direita e diz que não aceita ideologia. Porque ele é, como diz o João Willis, ele é um analfabeto político. Ideologia é o conjunto de ideias que você tem, qualquer pessoa tem. Ideias religiosas, políticas, sociais, artísticas, culturais. Se o cara não tivesse essas ideias, que é maluco, só não gira bem na cabeça. Né? Todo mundo tem sua ideologia, o conjunto de ideias que você tem. Então, quando você entra numa luta por motivo ideológico, por exemplo, eu tinha certeza que não iria sobreviver. Era só, o Walter se lembra, todo dia morria gente, né? A gente sabia que não era de tiroteio, morria de porrada mesmo, morria de tortura. Então eu continuei, porque eu tinha certeza que eu não ia sobreviver. E, por exemplo, eu pessoalmente, eu não fui morto aqui em 72, porque o cara que me entregou, que foi o Telmo, ele exagerou. Ele entregou o pai da Cacau, dizendo que ele era de ação popular. Aí quando prenderam o Dr. Celso, ele estava com a carteirinha da Arena, e era cabo eleitoral do general Osias. Obviamente que os caras confirmam, mas pô, esse cara está mentindo demais, então eu acho que eles ficaram em dúvida. Ele inventou tanto, que eu acho que eu não fui morto por conta dessa cagada que ele deu. Ele entregou o Dr. Celso Azul, dizendo que ele era de ação popular. Aí pegaram o velho, ele estava com a carteirinha, e disse, não, eu sou da Arena, trabalho com o general Osias. E os caras devem ter confirmado, mas pô, esse cara está mentindo, está exagerando. Porque eles são assim, eles me torturam. Eu viajei de Recife até aqui, eles me sequestraram em 74, levaram para Recife, eu viajei com um cara que era cachorro. Só que na época eu não sabia nem que diabo era cachorro. Eu não conhecia nesse termo, e nem acreditava que existisse. Aí ele contou, ele disse assim, rapaz, eu fui o cara que abriu mais e que apoiou mais. Olha que é interessante. Ele disse assim, eu caí e entreguei 3 pessoas. Aí cada uma dessas pessoas que caiu, elas confirmaram e abriram outras pessoas. Eu apanhei de novo porque eu não tinha falado tudo. Aí as pessoas que entregaram, que ele derrubou, que entregaram, abriram outras. Aí foi indo, cada vez que caiu novos presos, falavam sobre ele apanhava de novo. Eles não param de torturar, eles acham que você nunca diz a verdade toda. É como, por exemplo, eles classificam o Lula como um perigo para o capitalismo. O Lula administrou o capitalismo, o Lula não oferece nenhum risco para o capitalismo, coloca o cara como um inimigo, entendeu? A mesma coisa que eles fazem com a Rússia já não é mais o que era. O Putin defende o capitalismo, defende tudo isso. Eles são tão malucos que eles acham que ainda é o mesmo risco, ainda está na Guerra Fria. Entendeu? A filosofia dos políticos é a mesma filosofia do policial torturador. Ele acha que você sempre está escondendo alguma coisa. Entende? Aí começa a exagerar, que você começa a inventar. Ele não desiste de torturar. É como diz o Fidel, se der a mão, ele quer o braço. Entendeu? Mas ele não disse isso por acaso, porque o cara tem experiência, né? Viveu uma guerra, né? Tá entendendo? Então, por exemplo, eles empurraram, por exemplo, agora, no momento histórico, eles empurraram a Venezuela para a mão da Rússia e da China. O movimento da Venezuela é um movimento nacionalista. Então, eles são radicais demais. Eles dizem que a esquerda é radical. Pela minha experiência, eu vi que não. Depois eles classificam o sindicalismo como um inimigo perigoso. Não é. O dia a dia do sindicato é lutando para que as empresas com valorização trabalhista. Agora mesmo, nessa reforma trabalhista, ele diz que
o acordado vale mais que o legislado. Trocando em miúdo, você pode fazer acordo desrespeitando a relação trabalhista. Eles estão mandando os operários assinar acordo sem lei. Não houve discussão, que acordo prevê uma discussão, né? Eles chegam nas empresas assim aqui, o que é isso? Acordo. Eu não discuti, já bem, você tem, ou assim não vai demitido. Até essa reforma trabalhista, que é uma monstruosidade, eu acho que eles passaram bem 5 anos estudando para acabar com todas as conquistas sociais dos trabalhadores, e já não estão obedecendo. Rapaz, se existe radical é a burguesia. Eu acho que, inclusive, a direita é muito firme, vacilar é mais coisa da esquerda. A direita não desiste. Veja a raiva que eles têm do Maduro. O negócio é assim, você procura lógica e não encontra. Verdade, tem fundamento mesmo. Nós estamos nos aproximando aí do nosso tempo. Eu queria que você pudesse, em memória e honra de quem lutou, citar alguns nomes de cearenses que foram presos, que foram torturados e até mortos. O que eu conheci mais de perto foi o Bergson, porque eu estudava nos institutos básicos, na época não era a Universidade Federal do Ceará, era a Universidade do Ceará. Então existia o ZIBUC, Instituto Básico da Universidade do Ceará. Eu conheci o Telmo, desculpa, o Telmo era um traidor. Era não é. Eu conheci o Bergson, eu estudei bastante esse negócio sobre anistia. E aí tem um livro do Lucas Figueiredo, que é um jornalista que estuda o assunto. Ele disse que o Bergson foi preso, torturado e executado. Conheci o Bergson, conheci o Teodoro. Sim, isso que eu conheci, pessoalmente. O Pedro Jerônimo eu não conheci porque ele era do PCB. Eu sou de origem do PCB, mas nunca me filiei ao PCB. Inclusive, o meu pai nunca se filiou. Meu pai só sabia escrever o nome. E eu perguntei, por que você não entrou no PCB? Ele disse assim, eu não acredito em partido que participe de eleições. E o que é que o senhor acredita? Só se resolve os problemas quando a gente colocar um general em cada posto. Isso que é lá da Revolução Francesa, né? Essa palavra de olho. Alguém disse para ele, ele era analfabeto, né? Então, assim, uma pessoa que eu quero citar era o Rocha. Eu nunca tive notícia dele. Ele fazia economia, era um negão, 4 metros de altura, filho da lavadeira de roupa. Ele participava muito a fervor da Comissão de Segurança. Esse cara desapareceu. Eu não sei se ele se mataram, o que houve. Tá entendendo? E o doutor Dor? O Dove, ele passou do Araguaia, né? Mas dizem que ele suicidou-se, não sei se é verdade. Porque essa questão da tortura, diz que 20% do pessoal que pegou em arma praticou suicídio. E teve também torturador que suicidou-se. Eu não sei o percentual dos torturadores. Eu soube que em Natal tem uma vila de sargento da Marinha e um cara, de tempo em tempo, tinha crise. Fulano, me perdoe, chorava. E ele, puf, com um tiro na cabeça. Mas 20% do pessoal que pegou em arma suicidou-se. Mas o Frei Tito, por exemplo, não pegou em arma e suicidou-se. Porque o ser humano, cada um tem sua estrutura psicológica. Cada um é diferente do outro. Embora nós sejamos semelhantes, como diz a turma, né? Mas as estruturas psicológicas são diferentes. Algumas mulheres. Rapaz, mulheres, eu conheci a negona da Uni, que foi eu não sei nem o nome dela, ela era uma negona bem grandona e vinha dar assistência política a gente aqui. Tem que chamar Nega da Uni. Diz que ela foi morta no Araguaia. Né? Essa mulher que foi morta. Agora aqui, na época, em 68, a maioria era homem. Mas teve muita gente, muitas mulheres que participaram. Mas a maioria, assim, predominante, era de homens. Era a questão do machismo, que era muito maior do que hoje, né? Incomparavelmente. Inclusive, a turma nem queria que elas treinassem para não deformar as mãos. Porque o cara até deforma a mão da gente. Mas tem a Cacau, que eu citei, tinha a Ana, que morreu há pouco tempo. Pô, o pessoal quase todo morreu, né? Tem a Helena, tem mais. A Jane, né? Tem aquela menina que está em São Paulo. Socorro de Rógenes. Tem várias, porque então assim eu estou ficando velho, eu tenho 72, eu não estou ficando velho, eu já estou velho, então a memória começa a falhar. Esse negócio da memória é esquisito. Quando quando a imprensa vai me entrevistar, eu tenho que ler o meu depoimento da Autoridade Militar para lembrar das torturas que eu passei. Aqui eu não disse nenhum dessas. Aí com o tempo eu vou me esquecendo. Eu já li um livro sobre psicologia, o cara disse que a gente tem a tendência, principalmente essas coisas ruins, tem a tendência a apagar da memória. Entendeu? Bem, nós
Estamos terminando nosso documentário sobre a ditadura militar, pelo qual a gente entrevista ex-presos políticos. Hoje fizemos uma embaixada de Bezerra e agradecemos imensamente a você, internauta, a todos e todas que participam conosco, que têm, inclusive, dado uma audiência extraordinária, e pedimos uma vez mais: compartilhem, curtam e comentem. Ajudem a falar a verdade sobre a infame ditadura militar, que privou de liberdade, que privou de justiça social, que teve um grande papel de manter o privilégio daqueles que sempre tiveram privilégio. Por exemplo, ser dono de seres humanos como escravo é um privilégio, mas também uma maldição para quem praticou o crime da escravidão. Ser dono de todas as terras existentes é um privilégio, porque a terra deve ser um bem que proporciona a riqueza, o bem-estar, a liberdade e a vida para quem nela vive. Essa é a grande luta. Quando falam de capitalismo, é preciso entender as características do capitalismo. No capitalismo, todos os meios de produção pertencem a meia dúzia, são privados. No comunismo, todos os meios de produção são coletivos, pertencem a todos. Daí o nome, comunismo, comum a todos. É por isso que a burguesia tem tanto medo e elabora tantas calúnias contra o comunismo. Porque na hora que toda a terra, toda a riqueza produzida pela mão calosa do homem e da mulher pertencer a todos, proporcionando a liberdade e a justiça social, a verdadeira justiça social, acaba o privilégio deles. Eles precisarão trabalhar se quiserem ter uma vida com alguma dignidade. Muito obrigado, internauta, muito obrigado à Casa Vermelha, o vereador Guilherme Sampaio, pelo espaço, e o nosso entrevistado de hoje, o José Machado Bezerra, muito obrigado, acho que foi de suma importância a sua fala. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, buenos dias, buenas tardes, boa noite.